Algo que não dá para desprezar são as garrafas PET de plástico. Há uma onda muito grande contra os saquinhos de plástico, tubinho de plástico e as garrafas PET, né? Elas são de plástico também. Ah, porque são plástico reciclável, sei lá o que. Não interessa, são de plástico. E dependendo de quem usa a garrafa e de como ela é utilizada, a garrafa acaba sendo jogada pelas ruas, calçadas, praias. O que eu acho estranho é que a mídia comercial não gosta muito de falar das garrafas PET. Como provavelmente não falava da cerveja mineira lá que virou uma roleta russa, que na época, isso não é de hoje, talvez que a cervejaria está no lugar errado e trabalhando, quem sabe, de uma maneira equivocada, né? Então é isso, a famosa mídia nem sempre é sincera. A educação é essencial, né? O famoso saquinho plástico, a maneira como as pessoas cuidam dos seus cachorros, da cidade, das calçadas, mostra bem a educação que num bairro, uma cidade, uma rua, o morador tem. Que me incomoda, às vezes me faz perguntar: será que esse povo não tem vergonha, não? Cada um devia, pelo menos, cuidar daquilo que está mais próximo. Afinal, a dengue está por aí, as enchentes. E eu gostei demais de saber que o Poder Judiciário está dando ganho de causa as solicitações de indenizações em quedas de calçadas, né? Se a calçada é responsabilidade do proprietário, ele deve ser acionado. Se é da prefeitura, também. E a justiça tem que ver uma maneira de acabar com as protelações infinitas das ações contra prefeituras, etc. Porque elas até por lei são obrigadas a recorrer. Então eu tenho amigos que caíram até casal, pessoas cegas, que caíram num buraco na Praça Rui Barbosa, uns 20 ou 30 anos atrás. E quando eu conversei com eles, eu fazia 10 anos que eles estavam esperando a decisão em primeira instância, sem juiz de garantia, sem nada, de indenização, pedido de indenização. E outros, a gente pergunta, nem dão até risada. Entrar na justiça, quem é advogado, tudo é mais fácil. E quem não é, né? Então o problema da má educação, a falta de cidadania, né? Da irresponsabilidade das pessoas é um negócio muito sério, né? Aqui, por exemplo, esse caminhão parou frente ao ponto de ônibus. Ele obriga as pessoas a irem para o meio da rua, ou sei lá, para avisar o motorista que elas estão ali. Então são coisas assim que incomodam. Nacionalmente, né, devemos mudar isso. Aqui em Curitiba é uma coisa fantástica, ótima, maravilhosa, é que os programas televisivos, os noticiários da cidade, do estado, melhoraram tremendamente. Cada comentarista, radialista
com a sua maneira de ser, o que é ótimo, porque assim diversos tipos de pessoas são atingidas, e nessas condições eles estão fazendo um trabalho muito bom de educação. Eu imagino que aqui nós teremos progressos significativos. E não adianta o prefeito, o governador fazer de conta que não vê, né? É óbvio, né? Cada político sabe a qualidade do seu eleitorado, né? Senão ele não seria político. Ele orienta suas propagandas, sua mídia, para agradar um grupo de pessoas, aqueles que eles dizem que são multiplicadores de opinião, coisa assim. Pessoas mais humildes, coitadas, são tremendamente despreparadas, de modo geral, para verem e entenderem o que está acontecendo. Nós precisamos de lideranças sadias. Isso só acontece quando cada um aprende a fazer o que deve, como é o caso da minha cadeira. Ela mesma leva os seus excrementos um saquinho de plástico, porque apesar de procurar ainda não achei um saquinho de papel ou coisa assim adequado. Aliás, é uma das preocupações que esse final próximo de semana vou tentar ver numa loja de embalagens se alguém está fazendo alguma coisa. Então, nós temos que cuidar de tudo, né? Porque lamentavelmente, quer dizer, lamentavelmente, isso é o óbvio ululante, nós precisamos fazer isso, né? Maravilhosamente as redes sociais viabilizaram um padrão de cidadania que não existia. Agora elas até criando concorrência. A mídia comercial, que fala muito em fake notícias, não fala em fake manchetes, né? Nas fake estratégias que a mídia tem muitas vezes para desmoralizar alguém. É até interessante. Nosso presidente tem sido alvo de campanhas enérgicas da mídia, né? Principalmente a Rede Globo. Bem, fez por merecer pela maneira de falar, de tudo, né? Não precisava exagerar também. Mas é nítido ver como o pessoal ligado à Globo, muitas vezes, primeiro eles dão a notícia ruim no primeiro dia, segundo também, terceiro começam a atenuar, até que no quarto dizem o que precisa de ser dito. E as fake manchetes, né? Você olha no noticiário, o título às vezes é tremendamente agressivo, violento, e a reportagem em si, o que houve é completamente diferente. As nossas fake manchetes, né? Fake de toda espécie. Então, fundamental é defender a honestidade intelectual e a coragem, né?
de dizer o que precisamos dizer. Que afinal, criticando ou elogiando, nós estaremos contribuindo para a evolução das cidades, da nossa vida, do nosso povo. Que se tem problemas, é em grande parte porque os meios de comunicação que existiam eram tremendamente facciosos. Quem viveu sabe, e não é fácil imaginar, até, ou não é difícil imaginar como era na ditadura do Getúlio, ou no intervalo até de luz entre a queda dele e a ditadura seguinte. Mas em todo esse tempo, a mentira, naquela época era o que valia, era revista, jornal. Não havia a mínima condição de quem morava longe das capitais de saber o que acontecia de fato. E assim o Brasil teve levantes e guerras locais, caudilhos, teve gente de toda a espécie que se aproveitou tremendamente da ignorância do povo brasileiro. O que a gente vê hoje, a miséria, criminalidade. A criminalidade às vezes é a única opção de sobrevivência. Quem vive em ambientes dominados pelas milícias, pelos traficantes, pelo pessoal do jogo do bicho, etc. Aí o resultado é o que vemos. Infelizmente a ferida atingiu um ponto quase que, vamos dizer, de gangrena, o que implica na necessidade de um período talvez draconiano de leis para mudar isso tudo. Mas isso, a nossa Constituição romântica complica demais. Quem deita e rola, aproveitando a ingenuidade do seu povo, é Donald Trump. É um negócio ridículo até. Ver como o pessoal age. E ele está lá, é imperador ou ditador dos Estados Unidos, fazendo agora das tripas o coração para não ser caçado. Não exatamente por causa dos seus maiores deslizes, mas porque não respeitou pruridos clássicos dos Estados Unidos, que levaram ao macartismo, a tudo que a gente sabe que formou os Estados Unidos modernos. Até a maneira de ser, parece que alguém está dizendo para ele: fica calado, né? As redes sociais, a verbosidade do Donald Trump acabaram abrindo a barriga dele. E os russos, é uma ditadura da KGB, devem ter orgulho até da bagunça que conseguiram aprontar na democracia norte-americana. O mais impressionante é ver o radicalismo que tomou conta do Brasil. É um negócio extravagante. Por quê?
Eu não esqueço aquelas manifestações a favor da honestidade, da seriedade, desde 2013, né? E muitas delas, eu que trabalhei muito com políticos e empresários, ficava olhando quem falava e o que falavam e onde estavam, né? A hipocrisia é um negócio impressionante. E essa hipocrisia viabilizou esse radicalismo que a gente vê. Do Bolsonaro, pouca coisa eu posso falar, porque ele não existia, né? A gente sabe agora que ele teve 7 mandatos, Câmara de Deputados e outras coisas, e de alguma maneira ele deve ter impressionado os cariocas. Ele, filho e filhos ganharam eleições por ali. E na última eleição o presidente atual foi um fenômeno eleitoral, não sem razão, né? Até gozar, ele fala muito mal da Rede Globo, mas foi a Rede Globo que viabilizou a eleição dele. Aquela campanha de qual o Brasil que você quer, ela é uma campanha, né, mediática genial. Ela chamou a atenção para o povo brasileiro de que muita coisa estava errada há muito tempo. Então Bolsonaro era uma novidade, né? Era uma esperança. E não terminou, obviamente. Tem 3 anos ainda de governo pela frente. O atentado que ele sofreu deve ter atrapalhado tremendamente, criando até ressentimentos e ódios que não são saudáveis, né? O ódio não é uma forma razoável de conduzir um governo. O estadista, acima de tudo, governa acima desses sentimentos. Então, o que nós podemos aprender, ver, saber é que Bolsonaro e dos seus associados partidários, etc., aproveitaram bem a onda, e um partido que praticamente não existia cresceu muito. As lideranças, aí veio a rinha do PS, não sei qual lá, e vem outro partido por aí, ou não vem. O Brasil está uma anarquia institucional muito grande, até porque os nossos poderes moderadores não agem de forma adequada, né? E qual é a nossa esperança? Dizem que Deus é brasileiro. Está na hora dele dar uma mãozinha para essa terra, esse povo. O vento foi forte, muito forte. As rajadas, mesmo tremendamente perigosas, causaram estragos. E no Paraná, Maringá principalmente, pagou caro até por esquecer que as árvores continuam crescendo e se fragilizam. Lá a Copel está trabalhando para recuperar a cidade,
porque aí já não é o caso de linha semi-isolada, coisa assim. Árvores gigantescas caindo sobre postes e tudo, fazem um estrago danado. Então o clima está mudando, os ventos parece que estão cada vez mais fortes. Nós devemos, nossos administradores públicos, têm que analisar criteriosamente as redes aéreas, a arborização, drenagem e evitar tragédias, porque até a falta de energia elétrica é uma tragédia. A gente fica preso em elevador, idosos que têm que, às vezes, subir escadas enormes, portões que ou fecham e não abrem, ou abrem e não fecham. Então, isso cria um clima de insegurança muito grande. A gente ter a consciência de que as cidades não estão preparadas para as mudanças climáticas.